E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo para o canal, né? Dessa vez falando sobre a traiçoeira Copa do Brasil. Ontem acabou eliminando três grandes times brasileiros, né? Flamengo, São Paulo e Botafogo. Ou melhor, nessa rodada, né? O São Paulo foi eliminado antes de ontem. E ontem Flamengo e Botafogo deram adeus à Copa do Brasil. E mais especificamente falando, né? Primeiro sobre o Flamengo, né? Que era o grande favorito para ganhar essa edição de Copa do Brasil, né? É o time que mais investiu no ano. E assim, fica o sentimento de frustração, né, por parte da torcida do Flamengo. Mesmo após a chegada do Leonardo Jardim, é um time que em muitos jogos não convence, acaba não convencendo. E nesse confronto contra o Vitória ficou marcado alguns pontos bastante importantes, né? Duas coisas que precisam ser ressaltadas logo de início. A efetividade do time do Flamengo. Bom, não é de hoje que o Flamengo cria muitas jogadas, mas perde muitos gols, né? E o confronto ficou bastante marcado por causa disso. Ontem, se eu não me engano, foram 28 finalizações contra o Vitória e nenhum gol, né? Nenhum gol, e isso tendo um ataque com Pedro, né? Pedro acabou entrando no segundo tempo, mas mesmo assim tinha Bruno Henrique, tinha Luiz Araújo, enfim, era um ataque poderoso, né? É o todo-poderoso Flamengo, com o investimento que tem. Assim, fica meio que muito estranho não ter conseguido marcar gols ontem lá na casa do Vitória. E assim, pessoal, esse placar ele não é mentiroso, né? Quando você vê esse número de finalizações muito alta e essa efetividade muito baixa, ele não é tão mentiroso assim. Vamos lá. No primeiro jogo lá no Maracanã, o Flamengo já tinha sofrido bastante com o Vitória, né? Tinha empilhado chances e só conseguiu converter duas vezes em gol. O Vitória já tinha sido muito prejudicado pela arbitragem lá no jogo no Maracanã. No meu ver, né, teve dois lances de expulsões claríssimas ali para jogadores do Flamengo, né, o Saul e o Arrascaeta, né, tiveram dois lances ali de expulsão claríssimas, né, o Saul principalmente, né, com aquela cotovelada desleal ali no meio de campo em cima do jogador do Vitória. E o Arrascaeta, que sem querer querendo, deu uma solada no tornozelo do jogador do Vitória, né? Então assim, pessoal, desde o jogo passado, né, o jogo no Maracanã, o jogo de ida, já tinha ficado em aberto esse confronto, né? Porque um 2-1, todo mundo sabe que não é um resultado lá muito grande, ainda mais para um clube que vai jogar fora de casa, né, contra o Vitória. E assim, pessoal, que belos gols, né, o Vitória fez, principalmente o golaço de Eric, né, que golaço lá no ângulo, ele puxou para dentro e meteu lá no ângulo de Rossi, né, que nada pôde fazer. E o segundo gol, ele é marcado por duas coisas, né, eu gosto de pensar assim. Primeiro, a linha defensiva do Flamengo, péssima, né, no lance, é muito ruim. Ficou, quer dizer, ficou muito ruim no lance, né, não é uma linha defensiva ruim, mas ficou muito mal no lance, né? Uma linha composta por Léo Pereira, por Alexandro, por Danilo, ou seja, por jogadores totalmente experientes e provavelmente serão convocados para a Copa do Mundo. Isso daí eu vou falar um pouquinho mais já já, né? E assim, cruzaram a bola na área, Rossi saiu muito mal, mais uma vez Rossi saindo muito mal do gol, acaba rebotando no pé do jogador do Vitória, que só tem o trabalho de finalizar lá de qualquer maneira, praticamente, e acabar furando, né, aquela defesa do Flamengo. E assim, pessoal, vamos ser sinceros. Vamos analisar essa linha defensiva do Flamengo. É o seguinte, tem Danilo e tem Alexandro, né? Esses dois nomes eu vou bater muito na tecla até os próximos vídeos, porque esses nomes provavelmente estarão na seleção brasileira e estarão na Copa do Mundo, né? E assim, e um deles é um nome que o Ancelotti não abre mão, que é o Danilo, né? Assim, eu acho um absurdo completo o Danilo ir para a Copa, e o outro absurdo mais completo ainda é ele ser unanimidade para o Ancelotti, né? Danilo nunca foi unanimidade nem na melhor época dele lá na Europa. Então eu não entendo esse amor irracional por Danilo. Não sei se é pelo fator liderança, então assim, se for pelo fator liderança, pelo amor de Deus, não faz sentido. E o Alexandre, cara, o Alexandre é o mesmo caso do Danilo, né? Assim, nunca foi unanimidade nem quando estava no auge na Juventus.
mas vem para cá pro Brasil, faz alguns bons jogos, né? Ganha títulos, né? Porque o Flamengo sempre tá brigando pelos principais títulos, mas isso daí já credencia ele para ser o lateral esquerdo da Copa do Mundo, o que provavelmente será o titular, ou vai brigar muito pela titularidade durante a Copa. Vocês acham realmente que a nossa seleção brasileira vai se dar bem com dois jogadores do nível de Alexandre e Danilo? Eu acho que não, né? E o Léo Pereira, bom, o Léo Pereira ele vem sendo convocado constantemente, né? Nas últimas convocações ele foi presente. Então assim, acho que até por mérito, né? O Léo Pereira não é um zagueiro ruim, ele é um bom zagueiro, tecnicamente falando, só que ele falha em certos momentos, né? Então assim, eu não levaria para a Copa, mas eu entendo o Ancelotti levar o Léo Pereira, né? Diferente de Danilo e Alexandre. E assim, mais uma vez o Flamengo sai cedo da Copa do Brasil. Mais uma vez. Ano passado só para o Galo nas oitavas. E nesse ano saiu antes das oitavas para o Vitória, né? Um adversário teoricamente mais fácil. E que bom trabalho faz o Jair Ventura lá no Vitória, né? Um técnico bem subestimado. Acho assim que a pecha dele de ser um treinador ruim caiu muito porque ele treinou o Corinthians lá em 2018 e não teve sucesso em termos de títulos, né? Para quem não lembra, o Jair Ventura treinou o Corinthians e levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil em 2018 contra um Cruzeiro, e olha que o Corinthians tinha um elenco bem limitado naquela época, né? Foi finalista e foi vice-campeão para o Cruzeiro. Então assim, vitória merecidíssima do Vitória, né? Que redundante, me perdoem, mas é uma classificação merecidíssima. E é isso, o Flamengo agora vai assistir do sofá mais uma vez as finais da Copa do Brasil, né? As próximas etapas. E o São Paulo, pessoal? Bom, o São Paulo foi eliminado para o Juventude, né? Perdeu de 3-1. Pois é, de 3-1 para o Juventude, né? Tendo ganhado o primeiro jogo de 1-0 lá no Morumbi. E assim, mais uma vez o São Paulo não nos surpreende, né? Não nos surpreende, porque tem sido isso nos últimos anos, com raras exceções aí com a Copa do Brasil com Dorival Júnior, né? Mas tem sido isso, bem decepcionante o São Paulo, né? E logo após a eliminação mandou o Roger Machado embora. E mais uma vez eu vou dizer, eu não entendi por que Crespo foi embora. Eu não entendi por que Crespo foi embora. E assim, quando sai o Crespo, a gente pensa que vai vir o Guardiola. Ou o próprio Ancelotti, né? Mas não, vem o Roger Machado, que me parece ser mais do mesmo, né? Me parece ser mais do mesmo e já chega sem nenhum tipo de aprovação da torcida. Ou seja, foi uma briga, né? Da diretoria do São Paulo com a torcida, que acabou não dando certo em nenhum momento, né? Piorou o time, piorou o desempenho do time e acabou findando nessa precoce eliminação para o Juventude. E assim, tarefa nada fácil ganhar do Juventude lá no Alfredo Jaconi, né? Nada fácil. O Juventude tem sido, nos últimos anos, uma pedreira no pé dos times grandes e mais uma vez se mostrou forte e resiliente lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. O Juventude se beneficia de uma expulsão do Ferreirinha, né? 30 segundos após ele entrar em campo. Assim, eu não vi um lance suficiente para expulsão, né? Os replays que eu vi não me pareceram suficientes para uma expulsão. Mas correu o risco, né? Foi burro, foi juvenil o Ferreirinha. E logo após o Juventude abre 2-0. O São Paulo acha um gol, né? Com Tapia, se eu não me engano. E assim, 2-1. 2-1, aí dava uma esperança para o São Paulo levar para os pênaltis, porém, faltando 3 minutos para acabar o jogo, o Juventude consegue fazer o terceiro gol e arrematar a partida, arrematar a classificação. Mais uma vez o São Paulo decepciona, o que já não é mais tão novidade assim, né? Logo após isso, o Roger Machado embora e logo agora de manhã, hoje é dia 15, né? 15 de maio, logo agora de manhã anunciaram a chegada de Dorival Júnior, a volta de Dorival Júnior, né? Tá em crise, chama o Dorival, parece. Né? Já ainda estão pagando a multa do Dorival, se eu não me engano. E agora vem mais um contrato aí milionário, né? As fontes falam mais ou menos de 2 milhões por mês entre ele e a comissão técnica. E o São Paulo, que já está em crise, crise financeira, crise futebolística, vai ver se resolve na solução o Dorival Júnior, né? E só para terminar, né, para dar um desfecho ao vídeo, o Botafogo.
Bom, pessoal, o Botafogo nos últimos anos, com exceção da Libertadores e do Brasileirão que conquistou, né, tem sido meio que vexatório, né? A SAF do Botafogo não vem dando certo, vem um calote atrás de calote, aumento de dívidas exponencialmente, né, falando. E acabou que não é muita novidade, né? O Botafogo foi eliminado para a Chapecoense. É só uma menção aqui ao vídeo, né, para não deixar passar batido, né? Foi eliminado para a Chapecoense. É um time que vem em frangalhos, vem caindo aí de rendimento, mesmo tendo alguns destaques individuais, como o volante Danilo, que provavelmente será chamado pelo Ancelotti na seleção brasileira, que é um ótimo volante, né? Diga-se de passagem, mas é um time que não tem mais concepção de jogo, não tem mais um norte, né, para onde se direcionar. Então, assim, é isso. O Botafogo é isso daí. Esse ano em que ganhou a Libertadores e o Brasileiro foi apenas digamos assim, uma miragem, né? Uma miragem porque não tem projeto, né? Assim como a maioria dos clubes brasileiros não tem um projeto, não tem um norte e acaba que mais uma vez é eliminado precocemente numa grande competição como a Copa do Brasil. E assim, segue o título do vídeo, né? A traiçoeira Copa do Brasil. Se você vacilar, você tá fora. Não tem jogo ganho, não tem esse negócio de time pequeno, não tem isso. É 90-90, não tem isso de entrar de salto alto. Você vai ser eliminado se você não jogar com raça. Apenas técnica não dá para você ganhar jogos. Hoje você tem que ter vontade, tem que ter raça. Então, assim, é isso, pessoal. Flamengo, São Paulo e Botafogo eliminados. Qual o palpite de vocês para os próximos grandes que irão cair, né? E é isso, pessoal. Um abraço. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, né? Vamos crescendo pouco a pouco. E obrigado aí a todos por terem assistido. Valeu!